seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, celebramos o 16º domingo do tempo comum. Estamos acompanhando o capítulo 13 do Evangelho de São Mateus, que nos traz as parábolas do reino, assim chamadas as 7 parábolas que Jesus apresenta neste capítulo. Hoje nós ouvimos 3 dessas 7 parábolas. No domingo passado nós ouvimos a primeira. Qual foi a parábola que nós ouvimos no domingo passado? Qual foi a parábola? Quem foi para a missa? Quem não foi já sabe, né? É impecável. Tem que se confessar. Não lembram qual foi a parábola do domingo passado? Jesus dizia: o semeador saiu a semear. E falava das diversas realidades dos campos onde essa semente era lançada, né? Terreno pedregoso, espinhos à beira do caminho, por aí vai. E hoje Jesus conta 3 parábolas. Quais são as parábolas de hoje? Lembram de hoje? É de hoje, acabei de ler. Estavam pensando em que na hora que eu estava lendo o Evangelho? Na roupa que ficou na corda. Hoje Jesus fala da parábola do joio e do trigo. Qual foi a outra? Do grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes, e quando cresce, torna-se uma das maiores árvores, para falar dessa potência do reino de Deus, que mesmo que pareça minúsculo, mesmo que pareçamos pequenos diante de um mundo cada vez mais contrário a este reino, mas nós temos essa potência e nós somos esta potência deste reino de Deus. Está em nós o amor de Deus, está em nós a graça de Deus, não é? Nós batizados, filhos, estamos então com esta potência e também fazemos este reino crescer. E a outra parábola, qual foi? A do... Muito bem, parabéns para essa criança aqui. Ó. O fermento na massa, não é? Também o fermento que faz a massa crescer, o reino de Deus que cresce. Domingo que vem nós veremos as outras 3, não é? A parábola da rede lançada ao mar, da pérola preciosa, do homem que compra todo o terreno, que encontra um tesouro. E tudo isso para Jesus falar da realidade desse reino que já está no meio de nós. Ele é o reino de Deus e nós fazemos com que este reino aconteça, porque essa é a nossa missão, de dar continuidade à missão e à vida de Cristo. Mas, sobretudo, nós experimentamos na liturgia de hoje, tanto com esta parábola, com as leituras, o profundo amor de Deus por nós, o cuidado de Deus por cada um de nós. A primeira leitura já começa nos dizendo: não há além de ti outro Deus que cuide de todas as coisas. Deus cuida de todas as coisas. E aí São Paulo nos diz na segunda leitura que, não sabendo nós pedir, o Espírito Santo reza em nós, ora em nós, intercede por nós, também como ação misericordiosa do nosso Deus, este Espírito Santo que vem em socorro da nossa fraqueza. O Espírito Santo, então, orando em nós, transforma a nossa oração, o nosso pedido, do qual nós fazemos sem saber, como a palavra nos diz hoje. O Espírito Santo pega a sua prece e transforma na prece, na oração do Filho, porque somente o Filho sabe pedir, somente ao Filho o Pai escuta. Então, nós temos a nossa oração transformada pelo Espírito Santo, como se Ele traduzisse a Deus a nossa oração através da forma e da oração do Filho. E qual é a oração do Filho? Pai, seja feita a tua vontade.
É assim que Jesus reza, para que seja feita a vontade do Pai. Ele não exigiu nada do Pai, ele não ordenou nada ao Pai. E no momento mais extremo, diante de se oferecer a nós, na cruz, pela humanidade, suando sangue, ele diz: se for possível, afasta este cálice, mas que seja feita a tua vontade. Ao ensinar a rezar o Pai Nosso, ele diz: seja feita a tua vontade. Por isso, esta é a grande graça do Espírito Santo, transformar nossos pedidos na oração do Filho. E assim Jesus vai nos dizer: tudo o que vocês pedires ao Pai em meu nome, na minha forma de rezar, na minha oração, será atendido, será concedido. Por isso, rezando na oração do Filho, nos submetemos à vontade do Pai, nós seremos sempre escutados em nossa oração. Mas aí podemos dizer, bom, se é para fazer sempre a vontade de Deus, se é para ser tudo do jeito de Deus, o que é que adianta eu pedir? O que é que adianta eu dizer a Deus o que eu quero, o que eu preciso, o que eu estou aqui pedindo, se no fim das contas é sempre pela vontade de Deus? Parece que não adianta nada. Parece que não precisa pedir, parece que não precisamos rezar. Mas pelo contrário, precisamos e muito desta oração. Porque a oração, ela não vai servir para esclarecer a Deus as nossas necessidades. A oração não é para informar a Deus o que a gente quer, o que a gente precisa. Deus já sabe. Deus já conhece todas as coisas. O salmista vai dizer: antes que a palavra chegue na tua língua, Deus já conhece toda. Deus já conhece tudo. Então a nossa oração não é uma oração para ficar informando a Deus o que a gente quer, mas para nos formar. Não para mudar a vontade de Deus, mas para que nós compreendamos a vontade de Deus e nós façamos a vontade de Deus. Então a oração nos educa a reconhecer o nosso lugar. Não somos nós os senhores de Deus. A oração nos educa para a gente saber qual é a nossa condição, a nossa dependência de Deus. A oração nos une a Deus. Então, nós deixamos que o Espírito Santo ore em nós, porque nós não sabemos o que pedir. E assim ele transforma a nossa oração na oração do Filho, na forma que o Filho pede ao Pai: seja feita a tua vontade. E não tem melhor lugar ou melhor oração do que estar na vontade de Deus. Ah, padre, mas o que eu peço não é ruim. Eu peço coisas boas a Deus. Quem somos nós para saber o que é bom para nós? Nós enxergamos a um palmo do nosso nariz. Deus enxerga o infinito. Deus enxerga a eternidade. Então é Deus que sabe o que é bom para nós. Ah, mas eu rezei para pedir uma cura. Nós não sabemos para que aquela doença nos serve. Ah, eu rezei para passar nesse concurso, eu rezei por esse emprego, eu rezei por isso e não consegui. Nós não sabemos o que pedimos. Por isso, devemos confiar-nos sempre na vontade de Deus. Senhor, essa é a minha vontade, esse é o meu pedido, mas Espírito Santo, leve ao Pai a oração do Filho. Seja feita a vontade de Deus na minha vida. E assim nós estaremos sempre unidos ao Pai, para que, rezando, nós possamos ver Deus em todas as coisas. Quem reza, vê Deus não só naquilo que dá certo, não só naquilo que eu pedi conseguir, mas em tudo. Nós não sabemos de nada. Ele sabe, porque ele tem domínio sobre a eternidade, sobre o universo. Então, é Deus quem sabe. Deus está em todas as coisas. Como a gente canta, né? Aquela música para o pessoal aí da velha guarda, não é? Em tudo o que me acontece, encontro o teu amor, né? É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar.
Então, em tudo o que me acontece, eu vejo o amor de Deus. E só consegue isso quem reza. Porque quem reza se une a Deus, se une à oração do Filho e sabe que tudo o que nos acontece está sobre o olhar de Deus. E como disse, não só o que eu quero, não só o que eu pedi, mas tudo o que me acontece está sobre o olhar de Deus. Tem um documento, um escrito antigo da igreja, nos primeiros anos da igreja, que é chamada Didaquê. É escrito antes até mesmo do livro do Apocalipse, não é? Não entrou como inspiração divina na Sagrada Escritura, mas é muito usado. E a Didaquê tem uma parte que diz: considere tudo o que te acontece como algo bom. Tudo o que te acontecer na sua vida, considere como algo bom, sabendo que nada é desconhecido diante de Deus. Nada é desconhecido diante de Deus. Então, tudo que me aconteça, considere como algo bom. Ah, mas não foi isso que eu pedi. Não é dessa forma que eu quero. Está me trazendo sofrimento. Nada é desconhecido diante de Deus. Considere tudo que te aconteça como algo bom. Se nós confiamos a nossa vida em Deus, se nós rezamos, se nós nos unimos a Ele, se nós unimos à oração do Filho, saibamos que Deus tem o controle da nossa vida. Deus tem o domínio de todas as coisas. E nós não sabemos de nada. Nossa, aquele ônibus, perdi. Você não sabe o que poderia acontecer naquele ônibus, com aquele emprego, com aquela situação. Deus não me curou disso. Nós não sabemos para que servem as coisas. Então, uma alma que está unida a Deus, vê Deus em tudo, não só no que eu quero e no que eu acho que tinha que ter acontecido, mas considere tudo o que te acontece como bom, porque nada é despercebido e desconhecido diante de Deus. Claro que isso exige de nós uma perfeita união a Deus. Por isso rezar, e rezar sempre. Por isso pedir ao Filho, pedir em nome dele. Não pedimos em nome de ninguém. Jesus diz: tudo que pedires em meu nome, do meu jeito, da minha oração, vocês vão conseguir. E a nossa oração será sempre atendida, porque estaremos sempre debaixo da vontade de Deus. Exige de nós, claro, a paciência de compreender. Por isso, à medida que rezamos, nós vamos nos unindo a Deus, não é? Assim nos diz Santo Afonso, né? Quem reza se salva, quem não reza se condena. A oração nos ajuda a nos unirmos a Deus. E esta lição de hoje de Jesus, com a parábola do joio e do trigo, é uma parábola da paciência de Deus. E que em nossa vida precisamos muito experimentar desta paciência. A parábola nos fala e nos mostra que Deus não age nas nossas impaciências. Deus não age na nossa ansiedade. Deus age na nossa confiança. Vai lá e diz: olha, Senhor, ao dono do campo, você plantou trigo, mas tem lá agora joio. Vamos arrancar logo isso? E o dono diz: não, calma, tenha paciência. Não é assim, não. Para que essa pressa? O controle das coisas aqui são meus, não é? Então, Deus não age na nossa impaciência, na nossa ansiedade, no nosso imediatismo, porque tudo não é pela nossa vontade, é pela vontade daquele que nada está despercebido ao seu olhar. Então, a parábola nos ensina a agir na confiança em Deus. E aí, aquele homem, figura de Deus, figura do Senhor, não é? Calma, paciência, para agir do tempo certo, do modo certo, porque o controle está nas mãos de Deus. Essa parábola nos retrata a história da humanidade, a história do homem. Deus criou o homem bom, o trigo, santo, a sua imagem, a sua semelhança. Mas aí entrou o pecado, entrou o mal, o joio.
para confundir o homem, para fazer o homem se perder. E nós precisamos entender que dentro de nós também pode nascer os trigos e os joios. Deus nos criou trigo, mas o mal nos ronda. Vai nos dizer a palavra de Deus, né? O diabo ruge como um leão procurando a quem devorar. Então, que nós estejamos sempre vigilantes. É o detalhe desta parábola. O inimigo lançou a semente no terreno do vizinho na hora em que ele estava dormindo. E por isso Jesus nos convida: vigiai. Esse sono, esse dormir na fé, na oração, na vida dos sacramentos. Dormir, estar acomodado, distraído, é a hora que o inimigo vem e lança a semente na sua casa, na sua vida, na sua família, nas suas coisas, quando nós dormimos. Então é preciso estar acordados na nossa fé, acordados na nossa relação com Deus, porque o inimigo não precisa de muito espaço para ele agir, não. A menor brechinha que a gente vai dando, estes joios vão nascendo, a semente do mal, e muitas vezes nós mesmos abrimos as portas, como se a gente dissesse: olha, pode jogar todo o terreno aqui, ó, da minha casa, tá vendo? Pelo que a gente escuta, pelo que a gente assiste, pelo que a gente conversa, pelo que a gente fala, pelas brigas, pelos palavrões, pelas inimizades, pelas contendas, pelas traições, por tudo, o inimigo vai ali encontrando terreno. Então é preciso que nós não estejamos dormindo na nossa vida em Deus, na nossa espiritualidade, na nossa fé, mas estejamos sempre vigilantes. O trigo e o joio nascem juntos e a parábola nos adverte: se arrancarmos logo, podemos matar também o trigo, arrancar o trigo. Então muitas vezes há a confusão do mal, porque a missão do diabo é confundir, não é? Confundir a todos. E mesmo dentro da igreja, o joio também se apresenta para confundir. Então é preciso este discernimento do que é joio e do que é trigo, para que a gente não esteja cultivando o joio, achando que é o trigo, produzindo e fazendo o mal, achando que estamos fazendo o bem. Um exemplo entre tantos outros da nossa vida. Muitas vezes nós podemos ter a vontade de justiça, né? Ah, fulano fez isso, eu quero justiça. Mas está carregado não de justiça, mas de vingança. E aí o joio e o trigo, a justiça e a vingança misturados. E nós vamos querendo vingança, achando e dizendo que queremos justiça. E assim em tantas outras situações da nossa vida. Podemos estar produzindo o mal, fazendo o mal, achando firmemente que aquilo é bom, e o mal não vai deixar de ser mal porque eu não acredito que ele é mal. Não é? Então, nós precisamos desse discernimento, dessa decisão de não cultivar em nós o mal, mas nos livrarmos do que é mal. Não deixar que a nossa vida seja confundida. Nós temos os instrumentos da verdade. A palavra de Deus é um instrumento da verdade. A doutrina da igreja é um instrumento da verdade. Nossas devoções, orações, liturgias, instrumentos da verdade do que recebemos. Como citei há pouco um escrito dos primeiros anos da igreja, onde relata ali no Didaquê a celebração da missa, o culto a Nossa Senhora, coisas que a gente sempre acreditou desde do início da fundação da igreja. Então, nós sabemos onde encontrar a verdade. Não deixemos ser confundidos. Jesus nos ensina também que, com esta parábola do joio e do trigo, os nossos juízos, muitas vezes, são injustos. Os nossos julgamentos não são coerentes e nos traem. Aquele homem da parábola queria logo cortar tudo. E o Senhor diz: não, calma, deixa crescer, tenha paciência. Jesus mostra também que ele espera a conversão do joio. Jesus não elimina o pecador
na sua primeira queda, no seu primeiro erro. Ai de nós, se fôssemos ceifados já nos nossos primeiros erros. Assim, mostra para nós, que muitas vezes agimos como joio, que nós temos solução, que o Senhor espera de nós a nossa conversão. Imaginemos São Paulo, que escreveu a segunda leitura de hoje. São Paulo era joio a vida toda. Imagina se Deus desistisse dele. Se Deus eliminasse Paulo. Nós perderíamos todos estes escritos, todas estas doutrinas, a coluna ao lado de Pedro, mas Deus esperou e confiou. E assim como Ele espera e confia em cada um de nós, porque Ele sabe quem Ele criou, Ele sabe a semente de mostarda que somos. Porém, Deus, que é eterno para esperar, nós não somos eternos para nos decidir. A colheita da nossa vida pode ser hoje, não é? O dia de sermos ceifados. Por isso, Deus espera a nossa conversão, não para amanhã, não para daqui a um ano, não é? Mas para agora. O Senhor te dá a oportunidade sempre. Ele não nos elimina, mas Ele espera que o pecador se converta e tenha vida. Ele espera de cada um de nós a nossa conversão. Não faz esse juízo imediato que nós muitas vezes fazemos na vida dos outros. Assim, aquele que é mau, porque existe, e Jesus mesmo nos diz que o joio são os que pertencem ao maligno. Nós sabemos que no mundo há pessoas más, e cuidado para essas pessoas também não sermos nós. Será que eu sou o joio ou sou o trigo da história? Eu posso dizer logo, não, eu sou o trigo. Mas e parar para revisar a minha vida? O que é que eu estou sendo hoje? Para mim e para os outros. É como a história dizer que é católico. Eu sou católico, não praticante. Eu não vou à missa, eu não participo dos sacramentos, eu não rezo, não é? E eu sou católico. Não. Então, cuidado para dizer que a gente pertence a Cristo ou ao maligno. Não é só da boca para fora, é no que as minhas atitudes revelam. Mas estas pessoas más, vai dizer Santo Agostinho, elas existem para as duas coisas. Ou para que se convertam, ou para testar a paciência de quem é bom. Santo Agostinho que diz isso. Tem muita gente aí para testar a nossa paciência também, não é? E a gente para testar a paciência dos outros. Ou seja, a conversão, ou para que eles se convertam, as pessoas más, ou para que testem a paciência. Então, Deus espera sempre a nossa conversão. Este aqui é o mistério, como eu disse, da história da humanidade. É a história de Judas, criado, chamado como trigo, deixou-se ser corrompido. Jesus não chamou Judas para traí-lo, chamou para ser trigo, assim como nós. Pedro, tantos outros, como trigo, mas apresentou as suas fraquezas, apresentou as suas misérias, os seus pecados. E Jesus dá chance sempre de nós nos convertermos. Por isso, hoje, olhando para a sua vida, você pode dizer, eu não tenho mais jeito. Eu não tenho jeito para esse pecado, para essa situação, não consigo rezar. Tem jeito. E o Senhor espera, porque Ele sabe quem Ele criou. Ele criou este grão de mostarda que é você, com toda a potência do seu amor, com toda a potência da sua graça, com toda a potência da sua misericórdia. Deixemos-nos ser essa semente que dá bons frutos, esse trigo que nasce e que supera o joio. Não querendo ser nós os juízes da nossa vida ou da vida dos outros. O nosso juiz é Deus. E às vezes os nossos julgamentos, até conosco, são muito pesados e cruéis. Nós seremos julgados por aquele que tem um juízo justo. E esta parábola nos ensina, não é você que determina o destino da vida do outro. O nosso controle, o controle da nossa vida, o juízo da nossa vida está nas mãos de Deus. Então, os nossos julgamentos muitas vezes são apressados. Eu lembro que quando eu era seminarista,
Estava andando na Avenida 7 ali, eu e outro colega. Na nossa frente estavam duas freiras, duas religiosas de hábito. E nós estávamos tentando identificar qual era a congregação delas pelo hábito que elas estavam usando, não é? Então comentávamos, é Clarissa, é Carmelita, era um hábito marrom assim. E uma senhora vinha atrás, com um texto na mão, piedosa, muito católica, e passou pela gente e falou: meninos, deixa a religiosa em paz, insinuando que nós estávamos procurando ousadia, né? Enquanto nós estávamos ali tentando descobrir a congregação das freiras pelo hábito que elas usavam. Então nós não temos juízos das coisas, nós não temos a noção da verdade, da realidade, não é? Como dizia, não sabemos o que pedimos porque nosso olhar é limitadíssimo. E Deus que conhece o infinito, a Ele cabe o juízo. Não queiramos cortar os outros, não queiramos nos cortar muitas vezes, decidir já pela nossa condenação, como diz, né? Nasci assim, cresci assim, vou ser assim, sou pecador mesmo, não tem jeito, tem jeito. Deus espera sempre de nós. E nós, quando evitamos esses juízos apressados em nossa vida, evitamos muita coisa. Evitamos as contendas, evitamos, né, os desentendimentos e evitamos que manchemos também a nossa alma. Então o juízo cabe a Deus, Ele é que conhece cada coração, Ele que julga com justiça. Por isso nos abandonemos nas mãos do Senhor, o justo juiz, aquele que tem domínio sobre todas as coisas, porque nós não sabemos pedir, não sabemos o que é bom para nós. Nos confiemos ao Espírito que ora em nós, com gemidos inefáveis, quer dizer, com palavras indescritíveis, que nós não conhecemos, porque Ele traduz a nossa oração do português para a língua do Filho, para a oração do Filho, que pede ao Pai: faça a tua vontade, porque o Senhor é que tem controle de tudo. O Senhor é que tem o juízo pleno de todas as coisas. E assim nós, abandonados pela oração a cada dia mais à vontade do Senhor, possamos crescer como trigo, evitando em nosso coração as más sementes, tudo aquilo que é nocivo e tudo aquilo que coloca em risco a nossa salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.